Existe um mundo que vive permanentemente sob a vigilância de uma estrela gigantesca. Um planeta pequeno, silencioso, marcado por bilhões de anos de impactos cósmicos. Um lugar onde o dia dura meses, a noite congela tudo ao redor, e o solo parece ter sido moldado pela violência do próprio nascimento do sistema solar. Esse mundo é Mercúrio, o primeiro planeta a partir do Sol. Por séculos, ele foi apenas um ponto brilhante no céu, difícil de observar e ainda mais difícil de compreender. Astrônomos antigos mal conseguiam vê-lo, pois ele aparece sempre próximo do brilho intenso do Sol. Durante milhares de anos, Mercúrio permaneceu um mistério. Mas quando as primeiras sondas espaciais finalmente chegaram até ele, descobriram algo inesperado. Esse pequeno planeta guarda segredos que desafiam nossa compreensão da formação do Sistema Solar. Hoje, viajaremos até esse mundo extremo para descobrir os mistérios mais profundos do planeta mais próximo do Sol. Capítulo 1. O Mensageiro Alado. A história de Mercúrio começa muito antes do primeiro telescópio apontar para o espaço. Para os observadores da antiguidade, olhar para o horizonte durante o crepúsculo significava travar uma batalha visual contra o brilho ofuscante do Sol. No entanto, entre os clarões da aurora e do anoitecer, os astrônomos romanos detectaram um enigma luminoso. Um pequeno ponto errante que desafiava a lentidão das outras estrelas. Aquele corpo celeste movia-se com uma rapidez desconcertante, surgindo como um fantasma na escuridão e desaparecendo antes que os astrônomos pudessem compreender a sua rota. Essa agilidade quase sobrenatural fez com que os antigos evocassem o topo de seu panteão mitológico para batizá-lo. O planeta recebeu o nome de Mercúrio, graças ao esquivo deus mensageiro, conhecido por suas sandálias aladas, e por cruzar a fronteira entre os mundos com uma velocidade incompreensível. Para compreender a profundidade dessa escolha, é preciso olhar para as características dessa divindade, que os romanos herdaram e adaptaram diretamente da figura de Hermes, o correspondente grego. Na mitologia, Hermes e Mercúrio não eram apenas mensageiros. Eles eram os únicos deuses com o privilégio de transitar livremente entre o Olimpo radiante, o mundo dos mortais e as profundezas sombrias do submundo. Ambos eram considerados os patronos dos viajantes, dos comerciantes, mas também da astúcia, dos ladrões e das transformações sutis. Esse aspecto mutável e de dupla face da divindade conecta-se de forma assustadora com a natureza do planeta. Assim como o deus mitológico possuía uma natureza ambígua, alternando entre a luz e as trevas dos mortos, o planeta Mercúrio vive uma dualidade física idêntica, dividindo-se entre o inferno de fogo quando voltado para o Sol, e a escuridão congelante em seu lado noturno. O que os romanos e os gregos não podiam prever era que sua escolha mitológica carregava uma precisão científica assustadora, que a física moderna levaria milênios para confirmar. Naquela época, ninguém imaginava que o planeta mais próximo do Sol é, de fato, o verdadeiro ligeirinho do espaço profundo. Impulsionado pela proximidade com a massa esmagadora de nossa estrela, Mercúrio viaja a impressionantes 47 km por segundo. Essa velocidade vertiginosa faz com que um ano inteiro por lá passe em um piscar de olhos, durando o equivalente a apenas 88 dias terrestres. O nome que nasceu do mito e do medo do desconhecido, acabou se revelando a descrição perfeita da realidade mecânica do cosmos. Assim, antes mesmo que a humanidade descobrisse suas entranhas de ferro e seus polos congelados, Mercúrio já estava destinado a ser lembrado como o mensageiro alado, que corre eternamente ao redor do fogo solar. Capítulo 2. Um planeta impossível. Mercúrio é o menor dos planetas rochosos. Sua existência desafia frontalmente as leis que governam a formação e o equilíbrio dos mundos rochosos. À primeira vista, sua silhueta cinzenta e estática evoca a imagem de um corpo celeste inerte,
uma pequena esfera de apenas 4.880 quilômetros de diâmetro que mal supera o tamanho da nossa Lua. No entanto, sob essa casca aparentemente estéril, oculta-se uma densidade assustadora e inexplicável. Mercúrio é composto por um núcleo metálico colossal de ferro e níquel, que abrange cerca de 85% de todo o seu raio planetário, uma proporção esmagadora que não encontra paralelo na Terra ou em Marte. Essa anatomia bizarra lança a astrofísica em um profundo paradoxo. Por que um planeta tão pequeno abriga uma quantidade tão desproporcional de metal? Para solucionar esse mistério, cientistas sugerem que o planeta é o sobrevivente mutilado de uma catástrofe cósmica antiga. Bilhões de anos atrás, um impacto hercúleo com outro corpo planetário pode ter arrancado violentamente sua crosta e seu manto originais, lançando-os ao vácuo e deixando exposto o coração metálico do planeta. Alternativamente, especula-se que o calor infernal do jovem Sol tenha simplesmente evaporado as camadas rochosas mais leves durante a sua formação, moldando um mundo que nasceu de uma violência incompreensível. Essa proximidade extrema com a nossa estrela transforma Mercúrio no palco da maior amplitude térmica de todo o Sistema Solar, uma dualidade térmica fantasmagórica que beira o impossível. Ao contrário do que a intuição sugere, ele não detém o título de planeta mais quente, uma distinção pertencente a Vênus e seu efeito estufa descontrolado, pois Mercúrio é desprovido de uma atmosfera convencional capaz de aprisionar o calor. Em vez disso, o planeta é envolvido por uma tênue e instável exosfera, uma película fantasmagórica de átomos de sódio, potássio e hélio que são constantemente arrancados de seu solo pela radiação e pelo vento solar. Sem um manto gasoso para reter a energia térmica, o planeta experimenta um conflito absoluto entre dois extremos. Nas regiões castigadas pelo dia eterno, o solo rochoso atinge impressionantes 430 graus Celsius positivos, uma temperatura brutal, capaz de liquefazer o chumbo e incinerar instantaneamente qualquer tecnologia humana convencional. É um ambiente de fogo puro, onde as rochas brilham sob a radiação implacável de um sol que parece gigante no horizonte. No entanto, o verdadeiro terror cósmico se manifesta quando a escuridão avança sobre o hemisfério oposto. Sem um cobertor atmosférico para segurar o calor absorvido, a energia escapa de forma imediata e violenta para o vácuo do espaço profundo. Em questão de instantes, o deserto escaldante mergulha em um inverno absoluto de congelantes 180 graus negativos. Essa variação monstruosa de mais de 600 graus na mesma rocha molda um cenário de sofrimento geológico constante, onde o mesmo solo que ferve sob o Sol é fraturado pelo frio extremo da noite. Esse ciclo de congelamento e fogo é agravado por uma dinâmica temporal perturbadora. Devido à sua órbita oval e veloz combinada a uma rotação extremamente lenta, um único dia solar em Mercúrio arrasta-se por longos 176 dias terrestres. Na verdade, o planeta viaja tão rápido ao redor do Sol que completa 2 órbitas antes que um único dia local termine. Essa dança gravitacional distorcida cria ilusões ópticas aterrorizantes no céu mercuriano, onde o Sol parece nascer, parar, retroceder no firmamento e nascer novamente, desafiando a própria lógica do tempo. Apesar dessa hostilidade térmica contínua, ou talvez por causa dela, Mercúrio permanece como a cápsula do tempo mais valiosa do nosso sistema planetário. Enquanto mundos como a Terra utilizam ventos, oceanos e movimentos tectônicos para apagar suas próprias origens, o pequeno gigante de ferro permanece praticamente inalterado, há mais de 4,5 bilhões de anos. Sua superfície bombardeada funciona como um arquivo fóssil intacto, preservando as cicatrizes primitivas da época em que os planetas ainda lutavam para nascer na escuridão. Explorar esse mundo exige escudos térmicos monumentais e manobras gravitacionais complexas, pois aproximar-se dele significa lutar contra a gravidade esmagadora da própria fornalha solar. Mercúrio continua ali, queimado e congelado, guardando em suas entranhas metálicas e em suas planícies rachadas, as respostas definitivas sobre o nascimento do nosso próprio lar cósmico.
Capítulo 3. As cicatrizes de Mercúrio. A paisagem de Mercúrio revela um dos testemunhos mais violentos e dramáticos da história primordial do nosso sistema planetário. Se fossemos capazes de romper as barreiras invisíveis do espaço e pousar em suas planícies áridas, o cenário que se apresentaria diante dos nossos olhos evocaria uma sensação assustadora de familiaridade. A superfície desse mundo rochoso assemelha-se de forma impressionante à da nossa própria Lua, exibindo um deserto cinzento inteiramente dominado por cicatrizes profundas. Crateras de todos os tamanhos sobrepõem-se de maneira caótica, estendendo-se por praticamente toda a extensão do planeta. Essas marcas indeléveis não são meros acidentes geográficos. Elas representam os registros preservados de bilhões de anos de colisões cataclísmicas com asteroides e cometas que moldaram a infância do cosmos. O verdadeiro horror geológico ocorreu durante um período remoto conhecido pelos astrônomos como o intenso bombardeio tardio, há aproximadamente 4 bilhões de anos. Nessa época de caos gravitacional, o sistema solar interior foi invadido por uma horda incontável de detritos espaciais e rochas errantes de proporções massivas. Devido à sua posição vulnerável e à proximidade com o Sol, que atua como um funil gravitacional para objetos em queda, Mercúrio absorveu uma parcela desproporcional desse castigo cósmico. Sem uma atmosfera espessa para desintegrar os invasores, ou processos de erosão hídrica e eólica para apagar as feridas, cada impacto foi imortalizado na rocha sólida. O planeta tornou-se uma espécie de arquivo em alta definição de uma era em que o espaço profundo era um ambiente puramente hostil. Entre todas as cicatrizes deixadas por esse período de fúria, nenhuma se compara à monumental e enigmática Bacia Caloris. Trata-se de uma cratera de impacto colossal com impressionantes 1.550 quilômetros de diâmetro, uma dimensão tão vasta que equivale a quase metade do tamanho de toda a nossa Lua. A energia liberada no instante em que o asteroide gigante colidiu com Mercúrio desafia os limites da imaginação humana. O impacto não apenas escavou um abismo sem precedentes na crosta, mas gerou ondas sísmicas de uma magnitude tão avassaladora que atravessaram o corpo do planeta inteiro de lado a lado. Como um eco destrutivo, essas ondas de choque convergiram exatamente no ponto antipodal, o lado oposto do planeta. O resultado dessa convergência de energia pura foi uma deformação geológica sem paralelo no sistema solar conhecido. No ponto exato do outro lado do mundo, a crosta de Mercúrio foi estilhaçada e arremessada para cima, criando uma topografia caótica que os cientistas apelidaram de terreno estranho. Colinas fraturadas, montanhas fragmentadas e vales profundos surgiram instantaneamente, como se o planeta inteiro tivesse sido sacudido de forma violenta por um terremoto global definitivo. Esse evento permaneceu gravado na geologia como um dos maiores e mais dramáticos fenômenos de impacto já registrados pela ciência astronômica. Cada formação rochosa da Bacia Caloris funciona como um monumento silencioso ao poder destrutivo do cosmos, um enigma estático que continua a desafiar nossa compreensão sobre a evolução dos mundos. Capítulo 4. O planeta que está encolhendo. Mercúrio desafia diretamente a nossa compreensão sobre a estabilidade dos mundos rochosos. À primeira vista, a superfície cinzenta e estática do planeta mais próximo do Sol sugere um corpo celeste morto, congelado no tempo e silenciado há bilhões de anos. No entanto, análises detalhadas revelam uma realidade oculta e profundamente intrigante. Mercúrio está, literalmente, encolhendo. Esse processo silencioso e invisível a olho nu é o resultado de uma batalha térmica que ocorre nas profundezas mais obscuras do planeta. Com o passar do tempo geológico, o gigantesco núcleo metálico de Mercúrio começou a perder o seu calor primordial para o espaço. À medida que esse coração de ferro e níquel esfria de forma lenta e implacável, a física impõe uma consequência inevitável, forçando a sua estrutura a se contrair.
É nesse ponto que o mistério se manifesta na superfície, criando cicatrizes que desafiam a imaginação dos cientistas. Diferente da Terra, que possui uma colcha de retalhos de placas tectônicas em constante movimento, Mercúrio é envolto por uma crosta única, uma casca rígida e inteiriça. Quando o núcleo diminui de volume, essa casca externa de repente se descobre grande demais para o corpo que deveria cobrir. Sem ter para onde se expandir e sob a ação de uma pressão interna esmagadora, a crosta de Mercúrio é forçada a se comprimir contra si mesma. Para visualizar esse drama planetário, cientistas costumam recorrer a uma analogia clássica, comparando o fenômeno ao processo de desidratação de uma fruta. À medida que uma uva fresca perde sua umidade interna e diminui de tamanho, sua casca externa começa a se enrugar, criando vincos profundos. Em uma escala planetária e monumental, essas rugas se transformam em gigantescas muralhas de rocha conhecidas como escarpas de falha. Trata-se de penhascos colossais que se estendem por centenas de quilômetros através da paisagem desolada do planeta. A magnitude dessas estruturas é impressionante, com muitas delas atingindo altitudes vertiginosas que variam de 1 a 3 quilômetros de altura. O que torna essas escarpas ainda mais enigmáticas é a forma como elas cortam o terreno de maneira implacável. Elas atravessam antigas crateras de impacto e rasgam montanhas inteiras, como se uma lâmina invisível tivesse forçado o solo para cima. Esse processo de composição global foi tão severo que alterou a própria geometria do planeta ao longo de sua história. Estimativas científicas apontam que o diâmetro de Mercúrio diminuiu cerca de 14 quilômetros desde a sua formação. Em termos astronômicos, isso significa que Mercúrio é um mundo em constante retrocesso físico, fechando-se sobre si mesmo. Mas o verdadeiro mistério que intriga os astrônomos modernos não reside apenas no que aconteceu no passado remoto. Durante décadas, acreditava-se que esse processo de contração já havia cessado e que o planeta repousava em um equilíbrio final. Contudo, dados de sondas espaciais e observações de alta resolução começaram a contar uma história substancialmente diferente e perturbadora. Ao analisar detalhadamente o topo dessas imensas escarpas, os geólogos espaciais identificaram pequenas fendas e pequenas deformações. Essas feições geológicas, geologicamente muito jovens, sugerem que a crosta continuou a se mover e a rachar em épocas recentes. A conclusão científica é fascinante. O encolhimento de Mercúrio não é um evento encerrado, mas um fenômeno que permanece ativo hoje. Isso significa que, neste exato momento, o planeta mais próximo do Sol ainda está se contraindo na escuridão do espaço. Se fôssemos capazes de caminhar por aquelas planícies áridas e silenciosas, o cenário de isolamento seria quebrado por um fenômeno invisível. Sob os nossos pés, a rocha sólida estaria vibrando devido a abalos sísmicos contínuos, os chamados terremotos mercurianos. Esses tremores são o eco audível do estresse mecânico de um planeta que luta para se acomodar dentro de suas novas dimensões. É um pensamento desconcertante imaginar um mundo inteiro cuja superfície está mudando de posição devido ao colapso de seu interior. Esse mistério nos força a repensar a natureza dos planetas rochosos e as forças térmicas que governam o destino dos mundos. O resfriamento de um núcleo pode parecer um conceito puramente teórico, mas suas consequências práticas reescrevem paisagens inteiras. Mercúrio continua sendo um laboratório de extremos, onde o calor do Sol contrasta com o resfriamento de suas próprias entranhas. Cada penhasco e cada falha geológica funcionam como páginas de um livro que a ciência apenas começou a decifrar de forma incompleta. A contração contínua desse pequeno gigante de ferro serve como um lembrete de que o universo guarda segredos dinâmicos onde menos esperamos. Enquanto observamos o cosmos em busca de respostas, Mercúrio nos observa de volta com suas cicatrizes, provando que o silêncio do espaço é enganoso. Um planeta que encolhe diante dos nossos olhos, desafiando o tempo e demonstrando que a geologia planetária é uma força viva e ativa. Capítulo 5.
O enigma magnético. O mistério que envolve o magnetismo de Mercúrio desafia uma das regras mais fundamentais da geofísica planetária. Durante décadas, a comunidade científica sustentou a premissa de que o menor planeta do Sistema Solar seria um mundo magneticamente inerte. No entanto, em meados da década de 1970, os dados enviados pela histórica sonda Mariner 10 provocaram uma reviravolta completa nas teorias vigentes. Ao realizar seus voos rasantes, a espaçonave detectou uma assinatura inconfundível: a existência de um campo magnético global estruturado ao redor de Mercúrio. Essa descoberta lançou os astrônomos em um profundo paradoxo que questionava diretamente os modelos de evolução planetária. Pelo conhecimento acumulado até então, a geração de um campo magnético está intimamente ligada ao mecanismo de dínamo. Para que esse fenômeno ocorra, é necessária a presença de um núcleo metálico fluido e em constante rotação. Contudo, as dimensões reduzidas de Mercúrio indicavam uma perda térmica acelerada ao longo do tempo espacial. Teoricamente, devido ao seu tamanho, o coração do planeta já deveria ter se solidificado por completo há bilhões de anos. A rigidez de um núcleo inteiramente sólido anularia qualquer possibilidade de um dínamo ativo e, consequentemente, de magnetismo. Apesar disso, o escudo invisível de Mercúrio persiste, operando de forma enigmática a apenas uma fração da intensidade do nosso. Análises subsequentes revelaram que esse campo magnético possui cerca de 1% da força do campo terrestre. Essa sutil barreira magnética é suficiente para esculpir uma pequena, porém complexa, magnetosfera ao redor do planeta. Essa estrutura interage em uma dinâmica violenta e ininterrupta com o fluxo de partículas carregadas do vento solar. No entanto, devido à sua fragilidade inerente, essa linha de defesa é submetida a pressões extremas. Durante episódios de severas tempestades solares, a magnetosfera de Mercúrio sofre uma compressão drástica e dramática. Em momentos de pico de atividade da estrela, o escudo é esmagado a ponto de tocar a própria superfície rochosa. Quando essa barreira colapsa temporariamente, o campo magnético deixa de atuar como um defletor eficiente. O solo cinzento e desolado do planeta fica, então, diretamente exposto ao bombardeio de plasma de alta energia. Esse fenômeno faz com que Mercúrio vivencie uma vulnerabilidade única, onde o espaço profundo e a superfície se fundem sob a fúria solar. Estudos modernos tentam decifrar se elementos leves, como o enxofre, mantêm o núcleo parcialmente líquido e ativo. A busca por respostas envolve simulações matemáticas complexas que tentam estender a vida útil do dínamo interno. Enquanto as sondas mapeiam suas anomalias, o enigma magnético permanece como um dos capítulos mais fascinantes da exploração espacial. Mercúrio demonstra que mesmo os mundos aparentemente simples guardam segredos dinâmicos em suas entranhas de ferro. A fragilidade de seu escudo é um reflexo de sua luta eterna contra a força avassaladora da estrela que o molda. O pequeno planeta continua a orbitar o Sol, envolto em um véu magnético que a ciência ainda tenta compreender em sua totalidade. Capítulo 6 – O gelo oculto. Talvez a descoberta mais surpreendente sobre Mercúrio seja esta: existe gelo no planeta. Sim, gelo, água congelada. À primeira vista, a mera menção de gelo no planeta mais próximo do Sol soa como uma contradição impossível, um paradoxo que a ciência custou a decifrar. No entanto, nas profundezas mais isoladas desse mundo infernal, reside um segredo gelado que permaneceu oculto na escuridão por eras geológicas. Durante décadas, os astrônomos detectaram anomalias perturbadoras e inexplicáveis ao mapear os polos de Mercúrio através de potentes radares terrestres. Sinais misteriosos revelavam regiões dotadas de uma capacidade refletiva incomum, mas a verdadeira natureza dessas assinaturas permanecia sob um véu de incertezas.
Foi somente com a chegada da histórica sonda Messenger à órbita do planeta que o mistério cósmico começou a ser desvendado de forma incontestável. O segredo para a sobrevivência desse elemento improvável reside na intrigante e peculiar topografia dos polos mercurianos. Diferente da Terra, cujo eixo é inclinado, Mercúrio possui uma inclinação de rotação praticamente nula, menos de 1 grau. Essa característica única faz com que o Sol caminhe perenemente colado ao horizonte nas suas extremidades, impedindo que os seus raios alcancem o interior de crateras colossais e profundas. Condenadas a um regime de escuridão perpétua, essas crateras de sombra eterna funcionam como abismos silenciosos e gélidos. Nesses locais esquecidos, a ausência de atmosfera impede a transferência de calor, gerando um isolamento térmico radical onde as temperaturas despencam para congelantes 170 graus Celsius negativos, chegando a extremos de 250 graus negativos em recessos mais profundos. Esse frio absoluto cria um ambiente perfeito para atuar como uma armadilha criogênica natural estável, capaz de preservar massas de gelo por bilhões de anos. A sonda Messenger não apenas confirmou a presença desse gelo através de seu espectrômetro de nêutrons e altímetro a laser, mas estimou que o planeta abriga uma quantidade impressionante de água congelada, entre 100 bilhões e 1 trilhão de toneladas. Essa massa monumental seria suficiente para cobrir milhões de campos de futebol com uma camada de gelo de quilômetros de espessura. No entanto, a assinatura visual desse gelo revelou algo ainda mais enigmático. Em muitas das crateras, o gelo puro não está exposto. Ele encontra-se sepultado sob uma estranha e ultra-escura camada de compostos orgânicos ricos em carbono, com várias dezenas de centímetros de espessura. Cientistas teorizam que essa blindagem escura é o subproduto do próprio bombardeio cósmico, onde a radiação solar cozinhou os compostos trazidos junto com a água, isolando ainda mais o gelo do ambiente hostil ao redor. Essa descoberta perturbadora abre margem para um novo questionamento sobre a dinâmica desse ecossistema congelado. Qual seria a verdadeira origem dessa água oculta e como ela se comporta hoje? A hipótese mais aceita sugere que esse valioso recurso foi semeado por um bombardeio incessante de cometas ricos em água e micrometeoritos. Ao colidirem com o planeta, o calor do impacto volatilizou a água, criando uma atmosfera temporária extremamente tênue. Sem gravidade ou pressão para retê-la, a maior parte desse vapor escapou para o espaço, mas as moléculas que migraram em direção aos polos acabaram sendo capturadas magneticamente e gravitacionalmente pelas armadilhas frias, congelando instantaneamente ao tocar o solo escuro. Pesquisas recentes sugerem, inclusive, um mecanismo surpreendente de autossustentação. O calor extremo das regiões equatoriais de Mercúrio pode atuar como um sintetizador químico, onde prótons do vento solar interagem com os óxidos do solo para criar novas moléculas de água que, eventualmente, migram para os polos. O gelo impossível de Mercúrio permanece como um testemunho silencioso de que o universo guarda segredos dinâmicos e contrastes inacreditáveis onde menos esperamos. A presença concomitante de água pura e moléculas orgânicas complexas nas entranhas do planeta mais severamente castigado pelo Sol reescreve o nosso entendimento sobre a distribuição de elementos essenciais para a vida no cosmos. Enquanto observamos o universo em busca de respostas, esse pequeno mundo nos desafia com suas crateras sombrias e congeladas, provando que mesmo a poucos passos de uma fornalha estelar, a escuridão e o gelo podem esculpir um refúgio eterno. Capítulo 7 – As estruturas inexplicáveis. Em meio ao cenário desolado de rocha e poeira cósmica, através dos dados revelados pela missão Messenger, os cientistas se depararam com estruturas que desafiam qualquer lógica geológica conhecida. As formações batizadas de hollows ou depressões holos. Trata-se de cavidades rasas, dotadas de um brilho azulado incomum e contornos bizarros e irregulares, que pontuam o interior de crateras de impacto e planícies áridas.
O que torna essas feições verdadeiramente enigmáticas é o seu caráter de exclusividade absoluta em todo o sistema solar. Elas não encontram paralelo na Terra, na Lua ou em qualquer outro corpo celeste mapeado pela humanidade até hoje. A presença dessas manchas reluzentes sugere que Mercúrio esconde uma atividade interna muito mais dinâmica e misteriosa do que a sua casca estéril deixa transparecer. Para tentar decifrar a origem dessas cicatrizes brilhantes, os astrofísicos propuseram uma hipótese que evoca processos químicos quase fantasmagóricos. Acredita-se que Mercúrio guarde, sob suas camadas superficiais, uma rica quantidade de elementos voláteis altamente instáveis, como o enxofre, o potássio e o sódio. Quando expostos às condições extremas do ambiente espacial e ao calor implacável do Sol, esses materiais simplesmente evaporam, passando diretamente do estado sólido para o gasoso. Esse processo de sublimação contínua destrói o solo por dentro, provocando desabamentos controlados que deixam para trás as misteriosas depressões reflexivas. No entanto, essa explicação abre margem para perguntas inquietantes que a ciência ainda não é capaz de responder com total segurança. Como um planeta tão massivo, denso e severamente castigado pela radiação solar conseguiu reter compostos tão voláteis em seu interior por bilhões de anos? Somando-se a esse enigma químico, a própria atmosfera de Mercúrio, ou a quase total ausência dela, revela um comportamento bizarro e quase sobrenatural. Como é sabido, o planeta não possui uma atmosfera convencional, mas sim uma tênue exoesfera, composta por átomos arrancados de sua própria superfície pelo vento solar. O mais surpreendente é que essa camada invisível de gases é moldada pela imensa pressão da luz solar, que empurra esses átomos para longe do Sol. Esse fenômeno cria uma gigantesca cauda gasosa de sódio que se estende por milhões de quilômetros no espaço, fazendo com que Mercúrio se pareça visualmente com um cometa fantasmagórico cruzando o cosmos. Além disso, a incrível proximidade com a nossa estrela gera uma ilusão óptica impressionante que desafia os limites da física clássica. Devido ao efeito da relatividade geral de Einstein, a órbita de Mercúrio sofre uma precessão sutil que a mecânica de Newton jamais conseguiu explicar. De forma simplificada, a precessão é uma mudança lenta e gradual na direção do movimento. Imagine um peão girando. Enquanto ele roda, seu eixo também se move lentamente em círculo. Esse movimento é uma forma de precessão. Nos planetas, a gravidade pode causar esse mesmo efeito. No caso de Mercúrio, sua órbita muda levemente de posição a cada volta ao redor do Sol. Isso acontece porque a enorme massa do Sol distorce o espaço-tempo ao redor dele, alterando lentamente o caminho percorrido pelo planeta. A própria juventude geológica dos Hollows, que exibem bordas nítidas e ausência de microcrateras, indica que o planeta ainda está evaporando e mudando neste exato momento. Se fôssemos capazes de observar essas depressões de perto, testemunharíamos a própria matéria sólida se desfazendo no vácuo do espaço profundo. Cada uma dessas cavidades funciona como uma janela para as entranhas desconhecidas de um mundo que teima em quebrar as regras da astronomia. Enquanto os pesquisadores revisam os modelos térmicos e químicos, as estruturas inexplicáveis permanecem como um testemunho silencioso de nossa profunda ignorância. Mercúrio continua a orbitar a sua estrela hospedeira, brilhando na escuridão com suas feridas abertas, provando que o universo guarda segredos dinâmicos onde menos esperamos. Capítulo 8 – O Mundo Esquecido. Explorar Mercúrio é extremamente difícil. Ir até ele exige uma quantidade enorme de energia, tornando-se um dos maiores desafios logísticos e tecnológicos da astrodinâmica moderna. A princípio, a proximidade de um corpo rochoso em relação à Terra poderia sugerir uma viagem simples, um trajeto curto no mapa cósmico. No entanto, lançar uma espaçonave em direção ao coração do Sistema Solar significa enviar uma sonda para uma zona de perigo gravitacional quase intransponível. O verdadeiro adversário nessa jornada não é a distância,
mas sim a colossal e esmagadora força de gravidade do Sol. À medida que uma nave ruma em direção ao centro do sistema, o poço gravitacional da nossa estrela acelera o veículo a velocidades absurdamente altas. Para conseguir desacelerar o suficiente e entrar em uma órbita estável ao redor de Mercúrio, uma sonda precisaria carregar uma quantidade proibitiva de combustível, tornando o lançamento inviável. A solução encontrada pelos engenheiros aeroespaciais evoca uma coreografia cósmica complexa, silenciosa e que exige uma paciência milenar. Para frear, as espaçonaves são forçadas a realizar sucessivas manobras de assistência gravitacional, os chamados flybys, utilizando a gravidade da própria Terra, de Vênus e do próprio Mercúrio. Esse intrincado jogo de bilhar interplanetário faz com que uma viagem que poderia levar meses se transforme em uma odisseia de muitos anos. Devido a essa barreira física implacável, a humanidade ousou tocar o mundo esquecido em raras e pontuais ocasiões. Na década de 1970, a pioneira Mariner 10 realizou os primeiros sobrevoos rasantes, levantando as primeiras pistas sobre o planeta. Décadas mais tarde, entre 2011 e 2015, a sonda Messenger desafiou as estatísticas ao se tornar a primeira a orbitar o planeta, mapeando sua superfície e revelando os mistérios que hoje tentamos decifrar. Atualmente, um novo artefato humano desafia a fúria solar nessa mesma rota de incertezas. A missão internacional Bepi-Colombo, lançada em uma parceria entre as agências espaciais europeia e japonesa, a sonda executa uma série de frenagens gravitacionais precisas para, finalmente, estabelecer sua órbita definitiva e desvendar o que está oculto sob a crosta mercuriana. O que os cientistas buscam não é apenas entender um planeta isolado, mas sim decifrar um registro fossilizado e intacto da própria infância do Sistema Solar. Cada cicatriz em sua superfície desolada, cada vale profundo e cada depósito de gelo aprisionado na escuridão perpétua, funcionam como páginas de uma crônica cósmica que começou há mais de 4,5 bilhões de anos. Mercúrio preservou em suas entranhas de ferro os segredos primitivos que a Terra apagou devido à sua atmosfera ativa e às suas placas tectônicas mutáveis. Mesmo após décadas de avanços científicos e dados de alta resolução, o menor dos mundos rochosos permanece protegido por perguntas inquietantes e sem resposta. Os modelos de formação planetária continuam falhando ao tentar explicar por que o seu núcleo metálico é desproporcionalmente gigantesco, ocupando quase todo o interior do planeta. Como exatamente um corpo celeste tão denso conseguiu se aglutinar tão perto de uma estrela jovem e violenta? O que de fato esculpiu as suas depressões brilhantes e que outras anomalias ainda guardam nas sombras de seus polos congelados? O saber total é uma miragem. O que buscamos pertence ao infinito. Ainda assim, fazemos parte de um fluxo imparável. Assim como corpos celestes são inevitavelmente atraídos pela gravidade das estrelas, seguimos navegando, rumo ao desconhecido, além do cosmos.